Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem. Hoje, dia 12 de 4 de 2023, vamos refletir Lucas, capítulo 24, do 13 ao 35. Pegue aí a tua Bíblia, tá bom, meu irmão, minha irmã, e vamos começar a nossa reflexão. Mas antes, eu quero te convidar a conhecer o meu canal De Cima dos Telhados. Canal este que nasceu do desejo e da vontade de anunciar o amor de Deus, a anunciar a misericórdia do Pai, Cristo Jesus. Hoje, meu canal se encontra com 545 inscritos. Glória a Deus. Mas queremos ir mais longe. Mas queremos anunciar ainda mais o amor e a misericórdia do Pai. Por isso, meu irmão, minha irmã, deixa o teu like, fortalece o canal. O YouTube vai entender que o conteúdo é bom e vai sugerir às outras pessoas os nossos vídeos, a palavra de Deus. Comenta, compartilha. Você que não é inscrito, que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, se inscreva e ative o sininho de notificação e vamos levar a palavra de Deus. Você que já é inscrito, vai lá, meu irmão, deixa o teu like, comenta, compartilha e tamo junto, meu irmão, levando e anunciando a misericórdia de Deus. Bora lá, pegou tua Bíblia? Estamos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo que se tinha passado. Enquanto iam caminhando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro que em Jerusalém não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel e agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, as quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas eles mesmos não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entre-se na glória, na sua glória? E começando por Moisés, percorreu todos os profetas explicando-lhes o que dele se tinha achado, que se achava dito em todas as escrituras. Aproximaram-se
da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou e partiu e os serviu-lhes. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavras da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, 2 discípulos voltavam a uma cidadezinha chamada Emaús. Jesus os encontra no meio do caminho e começa a conversar com eles. Eles não reconhecem Jesus. E no meio da conversa, Jesus olha para ele, vê eles abatidos, tristes, e pergunta o que estava acontecendo. E um deles, um chamado Cleófas, diz assim: és tu, acaso, o único que forasteiro em Jerusalém, que não sabe o que nela aconteceu a estes dias? Quer dizer, que ele estava falando a respeito da morte de Cristo. Eles estavam falando a respeito da crucificação. E o legal nessa conversa é que ele fala a respeito de Jesus. Ele diz uma coisa muito importante. Ele disse assim: era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todos. Jesus, ele via que ele era um profeta. Ele era aquele que vivia. Ele era aquele que pregava. Ele era aquele que anunciava. Quer dizer, o profeta, a boca de Deus. O profeta é aquele que denuncia o pecado e anuncia o amor. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2100, vem dizer assim: para ser verídico, o sacrifício exterior deve ser a expressão do sacrifício espiritual. Meu sacrifício é um espírito compungido. Os profetas da antiga aliança denunciaram com frequência os sacrifícios feitos sem participação interior ou sem ligação com o amor ao próximo. Jesus recorda a palavra do profeta Oséias: é misericórdia que eu quero e não sacrifício. O único sacrifício perfeito é o que Cristo ofereceu na cruz, em toda a oblação ao amor do Pai e para a nossa salvação. Unindo-nos a seu sacrifício, podemos fazer de nossa vida um sacrifício a Deus. Quem é o profeta? É aquele que denuncia o pecado e anuncia o amor. Características de um profeta, olha só. Uma coisinha aqui que a palavra nos mostra. O profeta, ele mostra com as suas obras e palavras diante de Deus e dos homens. Ele mostra como a vida. Ele é entregue com a vida. O profeta, ele tem o quê? No versículo 25 diz assim: ó gente sem inteligência, como sois tardios de coração, credes em tudo que anunciaram os profetas?
como sois tardios de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Fé. O profeta, ele tem que acreditar, ele tem que falar daquilo que ele verdadeiramente guarda e pratica no seu coração. Fé. O profeta, ele tem que ter intimidade com a palavra. Jesus, com aqueles 2 discípulos, ele começou por Moisés e percorreu todos os profetas explicando, o que deles se falava, que se achava escrito nas Escrituras. Tem que ter intimidade com a palavra. O versículo 30 disse assim: aconteceu que, sentados conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou e partiu e serviu. Eucaristia. Aquele profeta, ele tem que ter uma comunhão profunda. Tem que existir Eucaristia. Tem que existir corpo e sangue de Cristo. Tem que existir comunhão. Só. Comunhão com Cristo. E a palavra de Deus, no versículo 32, vem dizer assim: diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Anunciar com autoridade. A autoridade de quem conhece, a autoridade de quem tem fé, a autoridade de quem tem intimidade com a palavra, conhecimento, e a autoridade daquele que tem comunhão com Cristo. Tem que ter a autoridade para anunciar, a ser um verdadeiro profeta, a tomar Jesus Cristo como o verdadeiro e único exemplo. Meus irmãos, esse é o verdadeiro profeta. Esse é boca de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todo sempre seja louvado. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém.